Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nesta aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, nessa aula nós vamos aprender sobre operadores aritméticos, que é a matemática do código, tá bom? Em outras palavras, gente, são símbolos que fazem o computador realizar o quê? Realizar operações matemáticas com números. Simples assim, tá? Bem, então nós vamos ver com calma os 7 operadores aritméticos, tá bom? Bem, vamos lá. O primeiro que nós vamos ver é a adição. Para que nós possamos realizar um comentário, gente, no nosso script aqui, na nossa linguagem Python, basta a gente colocar aqui o jogo da velha, tá? E aí você já pode realizar aqui o seu comentário. Isso aqui chama comentário de uma única linha. Então, quando eu der aqui o Enter, aqui continua o código normalmente, tá? Então, a gente vai ver a adição, que se dá, gente, pelo símbolo de mais, tá bom? Então, nós temos o quê? Nós temos o operador de mais, que chamamos de quê? De adição, que realiza o quê? Soma. Então, para você realizar a soma entre dois números, você utiliza esse símbolo aqui, o sinal de mais, tá? Bem, então vamos lá. Veja só, eu quero realizar a soma do valor 10 mais o valor 5, tá? Só que presta só atenção, gente. Vamos ver se você consegue entender. Se eu estou somando 10 mais 5, eu vou ter um resultado aqui. Não vou ter um resultado? Eu vou ter um resultado. Tem que fazer aqui um comentário, tá? Que também, de novo, é um comentário de uma única linha. Então, eu estou utilizando aqui o jogo da velha. Bem, qual é o resultado dessa conta? 10 mais 5 não vai dar 15? Vai dar 15. Então, são 15. Então, esse é o resultado. Então, vamos lá, pensa comigo. Vamos ver se alguém já entendeu, tá? Se eu tenho aqui a soma e essa soma me dar um resultado, então ele vai me entregar algo, eu preciso estar pronto para receber. Lembra que eu sempre venho falando, gente, sempre que você tiver algo que retorna algo, seja uma função, seja o que for, ou é um input, uma função, enfim, se você tem algo que retorna algo, você tem que estar pronto para receber. Então, guarde isso, porque isso realmente é muito importante. Se você consegue enxergar isso, você sempre vai estar pronto para receber, tá? Então, veja só, nós temos aqui uma coisa que nos retorna algo, porque eu estou falando para ele, olha, eu quero que você realize o quê? A soma entre esses dois números, que é o quê? 10 mais 15. E aí ele vai somar isso e vai me retornar o valor 15. Só que eu estou pronta para receber? Não. Como é que eu fico pronta para receber? Nós já aprendemos. Nós temos o que é uma caixinha para guardar algo, que nós chamamos de quê? De variável, tá? Então, essa caixinha que é chamada de variável é aonde nós vamos guardar o que nós desejamos ou aquilo que vamos receber, tá bom? Então, veja só, eu vou criar aqui um nome para a minha variável, vou chamar de soma, e eu vou atribuir para dentro dela o quê? A soma desses dois números. Olha só, veja só como o código, ele é autodescritivo, tá? Então, por isso que eu sempre falo, gente, cria, dê nome para suas variáveis do que realmente ela faz. Olha, veja só, eu tenho uma variável, eu criei uma variável chamada soma, que eu vou atribuir para dentro dela o quê? Soma do valor 10 mais o valor 5, que é o quê? É o 15. Então, aqui dentro, eu vou ter o valor 15, porque essa é a soma desses dois números. E aí, eu posso imprimir. Como é que eu imprimo algo no meu console, no meu terminal ou na minha tela? Utilizando a função print. Tudo isso nós já aprendemos. Então, eu vou chamar a nossa função print, que é responsável por imprimir, por mostrar no meu terminal, no meu console ou na minha tela, aquilo que vai aqui dentro. Olha só, eu vou utilizar esse F. Esse F é o quê? Esse F é para formatação de string. Então, eu vou falar para ele, olha, eu quero que você imprime no meu terminal, no meu console, na minha tela, o quê? Adição. E aí, eu quero que você pegue o quê? O valor dessa soma. Que está onde, gente? Que está dentro da variável soma. Então, eu quero que ele imprime a adição, dois pontos, e coloque aqui o seu valor. Qual é o valor dessa soma? 15. É o que tem dentro da nossa variável soma. Então, a soma desses dois números é o valor 15 e é atribuído para dentro da variável soma e ele vai imprimir isso. Vamos ver se realmente é isso. Então, adição, valor 15. Gente, eu parei aqui nesse momento e expliquei
bem profundamente para ver se todo mundo consegue entender isso. Porque aqui não tem nada de novo. A única coisa que é nova aqui que a gente vai aprender são só os operadores, que são os símbolos matemáticos, tá? Só isso. Só isso que vai ser novo. O restante, nada é novo, porque a gente vai fazer tudo da mesma forma. A gente vai ter uma variável para guardar o resultado e a gente vai imprimir isso no nosso terminal, somente. O que vai ser novo somente vai ser os operadores, tá? Só os símbolos, mais nada. Então, se você não consegue enxergar isso daqui, então você está ainda precisando retornar a aula, gente, de variável e de print. A aula de print é a primeira e logo depois depois nós vamos ver aí variável, tá? Então, é importante que você aprenda isso. Jéssica, eu entendi. Não, eu estou entendendo isso. Legal. Então, vamos continuar a aula, tá? O que pode ocorrer, gente? Talvez não nessa aula, porque nós vamos trabalhar só os símbolos. Mas na aula que vem, nós vamos falar sobre a ordem das operações. Sim, assim como na matemática, aqui também a gente obedece à ordem das operações. E aí, quando a gente chegar aí, possa ser que alguns tenham dificuldade, mas não é código, gente. Eu já deixo já registrado. Você não vai ter dificuldade com a programação, porque você já entendeu aqui. O que você vai ter dificuldade, talvez então, é na matemática. Então a gente precisa conseguir ver no que nós temos dificuldade. Por que eu falo isso? Porque às vezes o aluno ele fala, eu não estou entendendo programação. Só que aí, quando você vai olhar, não, ele entendeu a programação. Ele tem dificuldade em matemática. E que está tudo bem, tá? A grande maioria das pessoas, elas têm dificuldade em matemática, tá? Então não desista por causa disso. Tenta somente ir de contra a sua dificuldade, tá bom? Tenta pegar um pouco mais de aula em matemática, estudar um pouco mais para que você possa entender. Até porque não tem nada de muito complicado aqui, tá, gente? É algo bem simples. Mas eu entendo que às vezes um aluno ele tem ali dificuldade e isso é normal, tá bom? Então enxerga qual é a sua dificuldade. Está sendo na matemática, então tenta ir de contra ele. É na parte realmente da programação, você não está entendendo esse código aqui, você não está entendendo a atribuição para dentro de uma variável, aí tá. Então, realmente, a sua dificuldade é em programação, e aí você tem que voltar logo para o início, tá? Porque você não está entendendo como imprimir algo no terminal, no console, e como atribuir algo dentro da variável. E isso aqui, gente, é realmente o básico do básico, tá? Bem, dito isso, agora vamos continuar. Antes de eu realmente puxar aqui, tá? E a gente ir sem parar, caso alguém não tenha enxergado, veja só, aqui a gente está colocando os números. Mas, gente, já começa a enxergar uma coisa. Você vai criar código, e esse código não é você que vai inventar as coisas. Você não vai inventar números para realizar a soma, você não vai inventar as coisas. As informações que nós chamamos de dados, os dados que lá na frente você vai aprender, tá? Alguns, alguns alunos pode ser que já esteja vendo, mas se estiver vendo, bem, essa aula aqui, acredito que não é para você, porque aqui a gente está muito básico, né, na programação, a não ser que você esteja aprendendo uma linguagem nova e você quer só ter certeza que em Python os operadores aritméticos, né, são realizados dessa forma. Aí tudo bem. Mas demais, não, né? Caso contrário, não, porque quem já viu banco de dados, né, já está bem avançado. Mas vocês vão também chegar nesse momento de aprender banco de dados. E quando você aprender banco de dados, você vai ver que lá fica os dados, lá fica as informações, tá bom? Então, os dados, as informações, gente, ele vem de algum lugar. Ou o usuário ele vai enviar para você, ou você vai acessar isso em um banco de dados ou em uma API. Enfim, as informações, os dados, elas vêm de algum lugar e você
vai trabalhar com elas, tá? Então, nunca vai ser você que vai colocar no código alguma coisa, tá? Os dados, eles vêm de algum lugar. Então, quando você olha para isso, já começa a tentar enxergar isso como dados. Dados são informações. Então, essas informações aqui, esses valores, vão vir de algum lugar. Então, se isso vai vir de algum lugar, então pensa comigo, eu preciso estar pronta para receber. Então, ele vai estar dentro de o quê? De uma variável, vamos supor. Então, eu poderia lá ter o num 1, tá? Porque até o momento a gente não aprendeu lista nem nada, então a gente vai fazer assim, da maneira bem simples, tá? Então, vou ter lá, dentro da variável no 1, eu vou ter o valor 3, que veio de algum lugar, não importa, nesse momento. E eu vou ter o no 2, que veio também de algum lugar, sei lá, acessei o banco de dados e trouxe ali dois valores, o no 1 e o no 2, tá? Pensa assim. E aí, eu não vou criar aqui, gente, uma variável chamada soma para atribuir a soma desses dois números, porque a gente já viu como é que faz, tá? Eu já vou logo imprimir aqui. Então, vou chegar aqui e falar, olha, imprimir no meu terminal, no meu console, na minha tela, a soma do que tem dentro da variável no 1 mais o que tem dentro da variável no 2, tá? O que eu quero, gente, que você possa entender é que os valores, eles podem estar dentro de variáveis. É isso que eu quero que você entenda, tá? Então, e aqui eu realizo a soma. Então, 5 mais 3 são 8. Então, veja só, temos aqui o valor 8, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Deixa eu ver só se essa letra aqui, gente, tá legal aqui para vocês. Tá, tem 30 aqui, então tá bom. Vamos lá. Agora, só agora, tá? Só vamos ver os símbolos. Subtração. Então, a gente vai falar aqui sobre subtração, que se dá pelo símbolo de menos, tá? O sinalzinho aqui. Bem, lembrando, o operador de menos, tá? É o que nós chamamos de quê? De subtração, que vai o quê? Subtrair algo. Então, eu vou criar aqui uma variável para a gente poder atribuir, tá? A subtração de dois números, que eu vou colocar aqui a diferença, tá? Então, a diferença entre esses dois números é o quê? 10 menos 5. Eu estou subtraindo aqui o valor 10 menos o valor 5, que vai dar o quê? Vai dar 5, tá? Então, 10 menos 5, o resultado disso aqui é 5, e ele vai atribuir aqui para dentro o valor 5. E aí eu vou imprimir isso no nosso terminal, no nosso console, na nossa tela, a subtração, e onde está o resultado dentro da variável diferença. Então, vamos lá, vamos ver? Olha aqui, valor 5, tá? Então, adição, que é soma, o sinal é de mais, subtração, o sinal é de menos. Vamos ver agora o de vezes, tá? O multiplicação. Então, multiplicação. Aí você vai falar, de vezes, então o sinalzinho é X. Não. Na programação, não é o X, tá? É asterisco. Então, o nosso X, tá? O nosso X, que nós estamos acostumados a realizar na multiplicação, ele aqui na programação, ele é um asterisco, tá bom? Mas é a mesma coisa. O xizinho de vezes é somente aqui, só não vai ser o xizinho, vai ser o asterisco, tá bom? Só isso. Então, isso aqui é o quê? É vezes, é multiplicação. Então, o sinalzinho, gente, o operador de asterisco, que nós chamamos de multiplicação, ele realiza o quê? Ele vai multiplicar algo para nós. Bem, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Coloca aqui uma variável, que nós vamos chamar de multiplica, e eu vou realizar a multiplicação entre dois números. Então, eu vou colocar aqui 10 vezes 50, tá? Então, veja só, o xizinho que nós estamos acostumados, ele aqui na programação, por quê? Porque o nosso compilador, ele não reconhece o x, mas ele vai reconhecer o asterisco como vezes, tá? Como um operador de multiplicação. Então, ele vai realizar o quê? Quando ele chegar aqui, ó, ele vai ler o nosso código. Como é que o compilador lê o nosso código? Nós já aprendemos. É de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele vai lendo, chegou aqui. Quando ele chegar aqui, ó, tá criando, é para nós criar o quê? Uma variável chamada multiplicar. E olha, vai atribuir o quê? Ó, vai atribuir o valor 10 vezes valor. Ó, colocar 5 aqui, né? Vai ficar uma conta menor, né?
vezes o valor 5. Então, isso aqui dá o quê? Dá 50. Então, ele vai chegar aqui e vai atribuir isso para dentro da nossa variável, tá? E aí, a gente pede para ele imprimir isso no nosso console. Então, multiplicação, que está dentro da variável, multiplica. Então, tem que dar 50 aqui. Olha, 50, tá? Bem, agora presta sua atenção, tá? Isso aqui é... Agora, o nível ele vai ficando um pouco mais difícil. Eu quero que vocês prestem atenção, porque vai ter algumas informações importantes que é importante que a gente possa entender. A gente vai falar sobre divisão, tá? E a divisão, ele se dá por esse símbolo aqui, tá? O operador é a barrinha, tá? Aqui, gente, aqui, ó, eu quero que vocês prestem bem atenção, ó. Isso aqui, sempre, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sempre. Bem grande para que você entenda. Isso aqui retorna sempre, a divisão entre dois números sempre vai retornar o quê? Vai retornar um valor decimal. Então, vai dar decimal. O que é decimal para quem não lembra, tá? A gente tem o valor inteiro, tá? Então, é 2, 10, 150, 140, 150, enfim, tá? Pode ser valores negativos ou positivos. Nós também já falamos sobre isso. E nós temos o valor decimal, tá? Que são os valores fracionários. Decimal, gente, é o valor quebrado, tá? Então, sempre que falar decimal, quando falar sobre float, são valores quebrados. Isso. Então, nós poderíamos ter aqui 2,50, porém, na programação é o ponto, tá? O nosso vírgula na programação é o ponto. Então, nós podemos ter lá 2,50, nós podemos ter 134,64 centavos, tá? Então, isso é decimal. Então, quer dizer que a divisão, mais a divisão dê um valor inteiro, ele vai retornar um valor decimal. Quer dizer assim, suponhamos que a gente divide 10 dividido por 2, tá? Isso aqui, gente, dá 5, tá? Porque 10, ó, 10 dividido por 2, o que você vai fazer? Ó, coloca aqui, 5 vezes 2, qual é o resultado? São 10. Então, opa, 10 aqui. 10 menos 10, sobra o quê? 0. Então, 10 menos 0, não tem mais nada. Se você tem 10 e você tira 10, acabou. Você não tem mais nada, então 0. Então, o resultado, olha aqui, o resultado é 5. É 5, pronto, já provei que é 5. Só que na programação, isso aqui vai retornar o quê? 5,0, tá? Então, vai retornar um valor decimal. Somente isso, tá? Não deixa de ser 5, gente. O resultado continua sendo 5. Ele só retorna decimal e não inteiro, tá? Então, no lugar de você ter um tipo inteiro, você vai ter um tipo float, tá? Simples assim. Então, vamos fazer isso aqui mesmo. Bora lá. Vou criar uma variável, tá? Chamada divisão. Opa, divisão. E eu vou atribuir para dentro dela 10 dividido por 2, que vai dar 5, tá? Então, print. Vou formatar aqui minha string, divisão. Vou colocar aqui que a divisão é por uma barra, porque nós temos com 2 barras, mas nós já vai ver, tá? Vamos com calma aqui. E onde está o resultado dentro da nossa variável divisão. Então, vamos lá, gente. Só aqui para a gente lembrar, tá? O operador de barra aqui, tá? Ele é o que nós chamamos de divisão, tá? Ele que vai fazer a parte de dividir. A gente precisa só lembrar que a divisão usando uma barra sempre retornará um número que decimal, que é o do tipo float, tá bom? Mesmo, gente, mesmo se a divisão ela for exata. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, agora, quando a gente rodar aqui o nosso código, a gente vai ver que deu 5,0, tá? Porque ele retorna um valor decimal. Agora, nós temos, gente, a divisão, tá?
que ela é a divisão inteira. Olha, veja só, divisão, estamos ainda falando sobre divisão. Então, veja só, na programação nós temos dois tipos de divisão, tá? O que vai retornar o valor decimal, mesmo se ele for, mesmo que o valor seja exato, e nós temos a divisão inteira. Vamos lá, vou colocar aqui, inteira. Ele se dá por duas barras, tá? O que ele acontece aqui, gente? Eu vou colocar aqui. O que vai acontecer aqui? Se eu tenho uma divisão inteira, ele vai arredondar, tá? Só que ele arredonda não para cima, ele arredonda para baixo. A gente está acostumado na matemática a fazer arredondamento de números, porque é permitido, não é verdade? Na matemática, por exemplo, se você tem algo tipo assim, 3 ponto, deixa eu ver, algo assim. Você pode vir aqui e arredondar isso para cá, tá? Pronto. Isso pode. Você consegue arredondar, tá? Aqui também ele vai arredondar. Só que no lugar, por exemplo, se você tem isso aqui, ele não vai arredondar para cima, tá? Ele pode arredondar, ele vai arredondar para baixo. Bom? Então ele não arredonda para cima, ele arredonda para baixo. Só que ele vai retornar o quê? Valor inteiro. Então, você vai ter algo tipo assim. Mesmo que for pronto, isso aqui, ó. 3,9. Você poderia chegar aqui, né? Você fazendo isso, você ia colocar aqui 4. Por quê? Porque você poderia. Porém, aqui, mesmo que tenha 3,9, ele não vai arredondar para 4. Ele vai arredondar para 3, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos lá. Para a gente entender. Arredonda para baixo. Então, tá? Nós temos aqui o operador com duas barras, que nós chamamos de divisão inteira, tá? O que ele faz, gente? Ele divide, só que ele arredonda para baixo, porque ele é uma divisão inteira, tá? Então, ele não vai retornar valor decimal, é valor inteiro. Então, a gente vai ter aqui do tipo int. Então, vamos lá, sei lá, vou colocar aqui uma variável chamada inteiro, e aí eu vou dividir aqui 10 dividido por 4. 10 dividido por 4, vamos fazer aqui. Se eu colocar 5, gente, 5 vezes 4 dá 20. Então, já não é 5. Se a gente colocar 4, 4 vezes 4, também não vai dar. Se a gente colocar 3, dá 12. Também não vai dar. Se a gente colocar 2, dá 8. Opa, então vamos 2, tá? Então, 8 aqui. Jéssica, por que você está trabalhando com a matemática? Para que para quem tem mais dificuldade, consiga entender, tá? Caso você não tenha, pode passar, gente, as aulas só para ver os operadores, tá? Então, 10 menos 8 vai dar o quê? Vai dar 2. Só que veja só, nós estamos dividindo por 4. 4 é menor que 2, então não tem como. Então, a gente vai colocar aqui uma vírgula, tá? E a gente pode acrescentar aqui o valor 0. Então, gente, é aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, tá? O bem simples da matemática. Então, você vai ter aqui o valor 20. Agora sim, você pode colocar aqui 5, porque eu não tinha falado que 5 vezes 4 é 20? Então, é 20. Então, 20 aqui, e aí 20 menos 20, 0. Acabou a nossa conta. Então, esse é o resultado, 2,5. Veja só, ele vai arredondar para baixo. Não foi isso que eu falei? Ele arredonda para baixo. Então, ele vai retornar só o valor 2. Ele não vai retornar como fosse 3, porque ele arredonda para baixo. Então, mesmo se aqui tivesse dado qualquer outro número, poderia ser 9, não importa, tá? 2, não importa. Ele vai arredondar sempre para baixo. Então, por que, Jéssica, ele vai retornar para baixo? Alguém pode perguntar isso. Porque, gente, ele retorna um valor inteiro, tá? Ao contrário daqui que nós temos
um valor decimal, independente se o valor dá exato, aqui não, entendeu? Aqui não retorna valor decimal. Por isso, ele faz o arredondamento. E nesse caso, ele arredonda para baixo, tá? Então, a divisão, ele vai retornar para baixo. Por quê? Porque ele vai retornar só o valor inteiro, tá bom? Então, onde está o valor, está dentro da variável inteiro. Então, veja só, ele retornou só o valor 2, tá? Por quê? Porque ele arredonda para baixo, tá bom? Bem, espero que vocês tenham entendido, tá? Valores inteiros, gente, eu já expliquei, tá? Então, se você ficou com dificuldade, gente, com valor decimal e com valor inteiro, aí você tem que ir lá para os tipos de dados, aprender sobre os tipos de dados, que lá eu expliquei sobre valores inteiros, os números decimais, tá bom? Então, bora lá, vamos continuar. Agora, gente, temos uma coisa muito legal na programação, que é o módulo. Módulo, Jéssica? O que é módulo? Bonito, gente, para dizer que é resto de divisão, tá? Então, nós temos módulo. Esse nome bonitinho aqui, gente, é para falar isso aqui, ó. É o resto da divisão. Então, esse carinha aqui, ele retorna o resto da divisão. Ele é muito usado para a gente poder, gente, saber se um número é ímpar ou par, para fazer esse tipo de coisa. Porque ele retorna o quê? O resto da divisão. Presta só atenção. Como é que ele faz isso, ó? Vou colocar aqui, vou criar uma variável chamada resto, e eu vou atribuir o resto da divisão de 10. Então, se é o resto, eu tenho que colocar esse sim, tá? Dividido por 3. Então, é o resto. Olha só, presta atenção aqui, gente, ó. Isso aqui, ele vai estar fazendo isso aqui, ó, 10 dividido por 3. É isso que ele vai estar fazendo. Isso aqui é só para me dizer o que eu quero. O que eu quero? Eu quero o resto da divisão, tá? Esse módulo aqui é o resto da divisão. Ele retorna o resto da divisão. Então eu estou falando o quê? Olha, eu quero dividir 10 dividido por quem? Por 3. E aí eu quero que você me retorne para mim o resto dessa divisão, tá? Não é o resultado, é o resto. Vamos lá. Aí, de novo, gente, tá vendo que não é dificuldade em programação, é dificuldade em matemática? Se você não entendeu o que é o resto da divisão, quando eu falo, olha, para retornar o resto da divisão, é que você tem dificuldade em matemática. Por isso que eu mesmo, gente, falando para a pessoa, olha, é dificuldade em matemática, você tem que ir lá e aprender matemática. Eu tento ensinar matemática aqui, tá? Bem simplesinho aqui, mas você tem que ir, gente, tá? Porque eu não sou professora de matemática, tá? Então, mas lógico que eu tento trazer sim a matemática, porque querendo ou não, o programador, ele é da área de exata, tá? Então, querendo ou não, o programador ele tem que saber cálculo, ele tem que saber fazer pelo menos o cálculo simples, tá? O cálculo simples, pelo menos isso você vai ter que saber fazer. Então, bora lá. Então, isso aqui é igual isso aqui, tá? Então, é 10 dividido por 3. Na verdade, o que você está só falando? Você está falando que eu quero o resto dessa divisão. Então, vamos fazer aqui a divisão, tá? Olha, eu estou dividindo 10 por 3. Então, você poderia ir fazendo, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, tá? Você vai fazendo aí conforme a sua maneira. Eu já vou logo direto, tá? Pra gente não ficar perdendo aqui tempo. Se eu tenho 10, gente, quantos 3 cabe dentro do 10? 3 só, tá? Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 vezes 3, o resultado é 9. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 9. 10 menos 3, gente, sobra o quê? Sobra 1, tá? Então, veja só. Aí você fala, Jéssica, mas eu posso continuar? Você poderia continuar. Você colocaria aqui uma vírgula e aí tentaria vir aqui 10. Só que, olha só, isso aqui, ó, você vai de novo ter o quê? 3. 3 vezes 3, 9. Ó, novamente, 10 menos 9 dá o quê? Dá 1.
Então, você já consegue chegar que isso aqui é o quê? Um loop, tá? Isso aqui é um loop, porque o resto dessa divisão sempre vai ser 1. Então, veja só, olha só o que eu acabei de falar. Olha só, o que eu acabei de falar. O resto dessa divisão sempre vai ser 1. Então, eu nem precisaria continuar. Mas, só para você, né, enxergar, você faria isso e conseguiria enxergar. Olha, normalmente, aí eu poderia acrescentar aqui um zero, só que aí de novo vinha 3 aqui, que aí vai dar 9, e aí 10 menos 9 é 1. Poxa, eu teria que fazer de novo. Então, isso aqui, aí você mesmo já consegue entender. Peraí. Não, o resto dessa divisão aqui, não estou pedindo aqui o resultado, não estou falando do resultado, estou falando aqui do resto. O resto dessa divisão, 1. Então, aqui só para a gente deixar menor aqui, para a gente poder enxergar, tá? Pronto. O resto dessa divisão aqui, aí eu vou deixar assim. O resto dessa divisão aqui, tá? Então, eu estou falando para ele o que aqui? Olha, eu quero que você faça 10 dividido por 3, que foi o que nós fizemos aqui, e retorna para mim o quê? O resto dessa divisão, que é o valor 1. Bora lá ver se realmente é o valor 1. Então, vou dar aqui um print. Vou colocar aqui o módulo. Lembrando, gente, é um número bonito para o resto de divisão, tá? É só isso. Então, isso aqui é chamado de módulo, mas é o resto da divisão. É só isso, tá? É só um nome bonito. Olha, valor 1, tá? Então, veja só. Bem simples. Eu acredito que os mais difíceis são esses dois aqui, mas vamos lá que ainda falta, tá? Vamos por último, tá? A gente vai falar sobre exponenciação. Exponenciação. Aqui. Que se dá pelo quê, gente? Se dá pelo 2 asterisco, tá? Lembra, gente? 1 asterisco é vezes, tá? 2 asterisco exponenciação, que é a potência, tá? Vou ter que colocar aqui, ó, potência. Jéssica, eu não sei o que é potência, eu não sei o que é exponenciação. Vamos lá, você já vai saber o que é. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou criar aqui uma variável chamada potência. E eu vou atribuir para ele o quê? Quero fazer a exponenciação de 2 elevado a 3. Você sabe o que é 2 elevado a 3, né? Você passou pela escola. Então, você sabe que isso aqui é isso aqui. Isso aqui, gente, é isso aqui. Aí alguns vão falar, agora eu entendi. Então, é isso aqui. E como é que a gente faz esse cálculo? Ó, 2 elevado a 3. Então, gente, 3 vezes, vamos repetir, 3 vezes o 2. É assim, é simples assim, ó. Esse número aqui, ele vai ser repetido a quantidade de vezes que ele está sendo elevado. Então, ele está sendo elevado a 3 vezes, então você vai repetir ele 3 vezes. E aí, como você vai repetir ele, você vai realizar a multiplicação. Olha só, né? Como é simples, né? Então, agora você vai fazer essa multiplicação. Como é que você faz essa multiplicação? Sempre começa da esquerda, gente. Então, bora lá. 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4. Então, aqui você já tem 4. 4 vezes 2 vai dar o quê? 8. Então, pronto, você tem 8 aqui, tá? Então, para ficar aqui de uma maneira que os alunos consigam enxergar, vamos lá. 2 vezes 2. Primeiro você faz isso aqui, tá? Então, 2 vezes 2 é 4. Aí depois você vem aqui, pega o resultado disso aqui, que é 4, tá? Vezes o último 2, vezes 2. E aí, 4 vezes 2 são 8, tá? Então, é isso aqui. Vamos lá, vamos imprimir aqui. Está dentro da variável potência. Vamos ver se é 8 mesmo? Olha só, é 8. Então, mas para que nessa aula você tenha conseguido entender, tá? O que você precisa entender, gente, dessa aula, tá? Porque
As demais coisas você já sabe, que é o quê? Atribuir algo para dentro de uma variável e imprimir as coisas no terminal, no console, na sua tela, tá? Isso você já sabe. O que você precisa aprender, quais são os operadores, tá? Aritmético aqui na programação. Então, o sinal de mais é para soma, o sinal de menos para subtração, o sinal de asterisco é para multiplicação, que é o vezes, tá? Divisão, só que aqui, mesmo se o resultado da divisão for um valor exato, quer dizer, um valor inteiro, ele vai retornar um valor decimal, tá? E aqui, com duas barras, também é uma divisão, só que ele retorna um valor inteiro. Então, ele arredonda o resultado, só que ele arredonda para baixo. Aqui nós temos um módulo que é um nome bonito, gente, só para chamar, só para dizer que isso aqui é um resto de divisão, tá? Então, ele vai retornar o resto da divisão. Então, 10 dividido por 3 me retorna o quê? O seu resto, tá? Então, isso aqui vai estar fazendo o quê? Vai fazer a divisão. Só que ele vai saber que o que nós queremos não é o resultado dessa divisão. Nós queremos o resto dessa divisão. E aí nós temos eponiciação, tá? Que se dá por 2 asterisco, que nada é do que, gente, o valor elevado para um outro valor, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que para quem tem dificuldade em matemática, eu tenha pelo menos conseguido iluminar o caminho, tá? O que eu quero dizer, iluminar o caminho, gente, é que você consiga entender que você tinha uma dificuldade em matemática, ou que você ainda tem essa dificuldade, que pode ser que eu não consegui, né, fazer você enxergar como como é que funciona a matemática em si, mas que você vai conseguir, a partir desse momento, ir atrás, né, disso e resolver essa dificuldade que você tenha. Mas não fique preocupado com isso, gente. A grande maioria das pessoas tem dificuldade, tá? Mas tente sempre procurar aprender de uma forma mais contraída, brincando mesmo, tá? Eu acho que é a melhor forma de se aprender. Ah, e é isso, gente. Não tem muito segredo isso aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a ordem das operações, porque como na matemática, gente, aqui na programação nós também obedecemos a ordem das operações, tá? Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau!